Instagram, bom dia pessoal que acompanha a Cintia Roberto Oficial, bom dia meus amigos, minhas amigas, que saudades que eu tava de todo mundo, ando meio sumidinha, né? Mas não é por maldade nem nada, é por correria da vida mesmo e, né, as coisas vão andando, a gente tem muita coisa para fazer, então vai priorizando aí o que dá, o que não dá. Tô tentando ajustar aqui a iluminação para ficar menos sombra no meu rostinho. A gente tem às 9 horas uma live especial hoje, né, com a minha amiga Gláucia, onde a gente vai falar de gestão emocional em situações de crise. A Gláucia vai compartilhar uma história de vida dela, né? Na verdade, ela não é minha convidada para essa live, não. Eu sou a convidada dela para essa live, né? Por acaso a gente vai fazer aqui no meu Insta, tá bom? Espera só um pouquinho que eu vou convidar a Glau. Ah, eu tô esperando o pedido dela para participar. Só um minutinho. Assim que ela pedir para participar. Glau, você tem uma câmera aí com um maisinho, eu acho, alguma coisa embaixo. É só você clicar. Aí vai entrar seu pedido de participação aqui e eu te incluo na live, tá bom? Vivi, bom dia, queridona. Tudo bem? Tem que apertar aí o... Não é só acenar não, Glaucia. Você tem que clicar na câmerazinha com mais. E aí, agora sim, eba. Agora você vai... Vivi, bom dia para quem for chegando. Hoje a nossa live a gente vai falar de gestão das emoções, de uma história de vida da Gláucia, tá bom? Que ela vai compartilhar aqui com todo mundo, tá? Glau, bom dia, tudo bem? Tudo bom, sim, Pessoal, você? E olha, a tudo gente não bem? combinou a cor, mas olha só o tom da As cor da duas de roupa. rosinha? É. Pera aí que eu não sei o que eu fiz aqui, que eu tava desaparecendo no vídeo. Ó, a gente vai ter que ficar um pouquinho mais para trás, porque como somos duas, aí, eu vou até ver se eu Isso. consigo empurrar aqui. Eu adoro derrubar o celular nas lives, viu? Já é a minha marca registrada, derrubar celular na live. Sempre faço isso. Glau, tudo bem? Bom dia. É muito legal ter você aqui comigo para a gente compartilhar um pouquinho aí da sua história de vida, de tudo que você vem passando e compartilhar, como você me disse, né, quando fez contato comigo, no sentido de realmente levar uma mensagem, né, positiva, de fortalecimento para as pessoas que possam estar nesse momento também vivendo desafios como o que você teve recentemente, mas tendo dificuldade aí de fazer essa gestão da maneira que você, graças a muito estudo também, você vai se apresentar, vai falar um pouquinho de você e também da sua determinação, né, de vida, a sua vontade de sempre evoluir, né? Então, eu queria que primeiro você se apresentasse, contasse um pouquinho quem é a Gláucia, né? Nem todo mundo aqui te conhece, o que você faz hoje, e aí depois a gente começa a bater um papo para contar essa sua história e para a gente compartilhar essas ferramentas que você utilizou com tanta inteligência emocional com as demais pessoas, tá bom? Então vamos lá, pode se apresentar e aí depois a gente começa o nosso bate-papo. E bom dia para quem está chegando. Bom dia para todo mundo. Na verdade, assim, eu conheço a Cintia já tem um tempo e para mim, assim, para eu compartilhar essa experiência, foi a primeira pessoa que veio na minha mente, né, para eu poder. A gente tem que se sentir segura também, né? A pessoa está conectada com a gente dentro de propósitos semelhantes, então acho que isso para mim é uma das coisas mais importantes. E hoje a Glaucia ela faz mentoria de negócios, né, para empresas, então mesmo que seja para negócios, a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha para pessoas, né? Então a gente aprende muito para a gente poder ensinar e assim, não só a questão do que a gente busca de conhecimento, de estudos, mas só que a gente sabe que ao longo da vida a vida nos apresentou para nós mestres, né? Então, muitas pessoas já passaram pelas nossas vidas, cada uma delas tiveram a sua contribuição de muitas experiências que agregou para a vida da gente. Às vezes tem pessoas que a gente nem tem mais contato, mas essa pessoa marcou na vida da gente num determinado momento e a vida sempre vai ser assim, né? Então a gente aprende que tudo aquilo que a gente recebe, a vida só tem sentido se a gente também
leva adiante de alguma forma, né? E aí, quando eu conversei com a Cíntia, uma experiência assim muito recente, eu sou, para quem me conhece um pouquinho mais, sabe o quanto eu sou uma pessoa reservada para muitos assuntos. Por um lado, eu sou bastante comunicativa, expansiva, mas para outros eu sou uma pessoa bem reservada. E aí, o que que acontece? No dia 28 de dezembro, a gente teve uma informação, a gente recebeu uma informação aqui em casa, a família, de um diagnóstico da minha mãe, que na verdade a gente estava aguardando desse diagnóstico depois de uma série de exames e nós já estávamos passando por alguns momentos delicados no decorrer de 2000, final de 2020, começo de 2021. Mas esse diagnóstico veio para a gente no dia 28 de dezembro, né? Onde a gente teve a informação que a mãe estava com câncer no intestino. Então, nós já estávamos bem apreensivos, bem na época de final de ano, entre Natal e Ano Novo. Assim, a nossa cabeça mudou, o ritmo de vida mudou bastante. E eu falo assim que foi um momento que, ao mesmo tempo, foi desafiador, porque a gente, num primeiro momento, por mais que a gente possa ter conhecimento, informação, enfim, uma série de coisas, a gente é colocado na prova como ser humano como que a gente vai trabalhar aquele momento, como a gente vai trabalhar a nossa mente para poder conduzir tudo aquilo que a gente precisa, porque é uma coisa completamente desconhecida no primeiro momento e que foge do nosso controle, né? E aí, quando foi no dia 28, o médico de fato deu o diagnóstico, explicou a situação, a gravidade, e foi pedido a prioridade dessa cirurgia, né, para acontecer o mais rápido possível. O que que acontece? O meu marido, ele tem um histórico no qual ele perdeu o pai. Então, assim, é uma história bem... Inclusive, a história do Daniel foi contada num livro de um amigo dele que publicou, né? Onde tem vários relatos. Então, num primeiro momento, como foi ele que foi com a minha mãe naquele dia que eu não pude estar na consulta, para ele foi muito chocante, porque ele estava, mais uma vez, passando pela experiência de receber uma informação. Então, na hora que ele chegou em casa, para a gente poder conversar, eu entender o que que o médico tinha passado, eu já imaginava pela forma como eles chegaram, né? Então, sentar, entender, processar tudo aquilo que estava acontecendo, e ao mesmo tempo que eu precisava dar uma estrutura para minha mãe, porque nós acreditamos também, além da competência dos médicos, da autocura por meio da fé, por meio de Deus, né, que é um conjunto. E eu me coloquei, estive numa situação que eu falei, meu Deus. Então, assim, mãe, eu preciso estar bem para transmitir o meu melhor para ela. A estrutura do meu marido, porque veio à tona toda a experiência que ele tinha passado, então a gente saber naquele momento controlar todo o emocional. Foi um baque grande no primeiro momento para minha irmã, para o meu pai. E aí, na hora que eu vi assim, a questão da estrutura do todo, eu olhei para o lado e falei, então, e aí? Se eu me envolver junto nisso, eu não vou estar conseguindo produzir aquilo que de fato eu sempre acreditei e transmitir para a pessoa principal, que era minha mãe. Então, quando a gente teve o conhecimento naquele dia, a gente sentou e nós determinamos o seguinte: não se fala sobre a doença dentro da nossa família e dentro da nossa casa. A gente vai falar da cura. Essa doença ela não vai existir. Nós vamos simplesmente entender o que precisa ser feito, vamos confiar na competência dos médicos, que Deus vai preparar as pessoas adequadas para aquele momento, e tudo aquilo que não estiver sobre o nosso controle, a gente entrega na mão dele e assim vai ser feito. E aí, em conjunto a isso, eu falei, eu preciso trabalhar mecanismos, eu preciso trabalhar gatilhos. E antes da gente receber essa informação, eu busquei tratamentos alternativos com outros profissionais para a gente ir trabalhando a cabeça da mãe nesse momento, para que ela pudesse cada vez mais se sentir segura, porque a gente sabe o quanto o emocional ele contribui para a questão imunológica, né, da pessoa, e se a pessoa está com uma questão
o aspecto imunológico bacana, e isso vai contribuir ainda mais para a questão do processo que ela vai passar e para a recuperação que ela vai passar. Então, antes da gente receber o diagnóstico, a gente de alguma forma já estava preparando algo que a gente ainda não sabia o que era, mas eu vi o quanto isso fez uma diferença muito grande, né? Então, quando a gente se permite querer, que essa é a palavra agora, buscar meios, caminhos, profissionais, a gente olhar de fato para dentro da gente e querer se amar acima de tudo. A situação, ela existe, mas a escolha depende da gente. O que eu vou fazer com isso? Você está falando uma coisa, Glau, que é muito importante, que é o seguinte: não é a situação em si, né? É como eu lido com ela. Eu posso sofrer, mergulhar aí no sofrimento, no drama, né? Ou eu posso, né, olhar ela de fora como espectador, né? E escolher que ferramentas eu vou utilizar para lidar melhor com aquilo. Eu não posso mudar o que já é uma situação, mas eu posso interferir positivamente dentro dessa situação. A escolha de vocês, por exemplo, eu lembro que você me falou, vocês não ficaram falando para ninguém fora a família, né? Vocês preservaram essa informação para que outras pessoas de fora não viessem com esse tipo de sentimento, né? Trazer uma baixa emocional. Porque você falou de imunidade, né? A mente, ela tem um poder muito grande sobre o corpo, sobre como ele reage às coisas, até mesmo a um tratamento médico. E você fez esse sistema de preservar. Fala um pouquinho disso também, que eu achei super Para mim, importante. isso daí, Cíntia, foi assim, eu acho que o meu momento mais conflitante e desafiador porque assim, a partir do momento que a gente tomou essa decisão, porque eu disse assim, mãe, primeiro minha mãe fez um pedido. Ela virou e falou assim, eu não quero que as pessoas saibam, né, do meu momento. Eu quero me curar, eu quero me tratar, e quando as pessoas me veem, já passou, né? Então, esse foi o primeiro pedido dela, no qual eu respeitei. Então, nós não comentamos com as pessoas de uma forma geral. Eram pouquíssimas as pessoas que sabiam, era quem tinha realmente um contato mais próximo, e de uma outra forma a gente precisava também evitar com que ela tivesse contato com outras pessoas, devido ao momento que nós estávamos passando, para garantir a imunidade dela. E o que aconteceu nisso? A partir do momento que a gente decidiu que nós não iríamos contar nada para ninguém, existiram julgamentos, né? Ah, nossa, a pessoa tá estranha, a pessoa sumiu, o que que tá acontecendo e tal. E isso, assim, em vários aspectos, né? E a gente teve que, assim, manter a serenidade, ainda mais por ser um pedido da minha mãe, que eu jamais ia atrair a confiança dela, né? E a gente poder saber administrar o foco daquilo que a gente precisava conduzir em relação ao externo, a nossa vida, o nosso cotidiano no dia a dia. Porque em muitos momentos, às vezes, as pessoas ou queriam vir em casa, ou nos chamavam para ir em lugares, né, de uma vida normal, social, e a gente dizia que não podia, recusava. Parecia que em alguns momentos nós estávamos até nos tornando antissociais, que nós estávamos estranhos. Então, assim, além da situação que era o nosso foco, a gente tinha que ter uma estrutura em equilíbrio para poder lidar com outras situações, né? E a gente Lidar falou, e tá também com a tudo bem. expectativa das outras pessoas com relação a vocês, porque na verdade é isso, as pessoas têm expectativas com relação ao nosso comportamento, né? E quando você começa a não corresponder, elas querem explicações, e nem sempre vocês podiam dar, né? Exatamente. Aí eu sei que, assim, Natal, o Ano Novo, principalmente, que foi um ano completamente diferente para gente. Na virada do ano, nós estávamos simplesmente quietinhos, deitados e dormindo, porque a nossa cabeça estava focada para algo que, né, a gente não sabia como as coisas iriam acontecer. O nosso início de ano foi completamente diferente. E eu falo que outro momento que eu fui colocado assim
numa provação assim que eu achava que eu não ia conseguir superar. Foi no dia que a mãe entrou de fato na cirurgia. Eu deixei meu celular no silencioso. Minha irmã, nesse momento, que acompanhou o procedimento dela, e eu fiquei em casa. Coloquei meu telefone no silencioso e eu só olhava se existisse mensagem da minha irmã. Caso contrário, eu não queria contato com ninguém. Entrei num estágio profundo de meditação, que eu cheguei ao ponto, literalmente, de adormecer, como se eu tivesse tomado um remédio. E aí eu acordei, olhei, não tinha nada, e eu peguei e falei, bom, vamos aguardar mais um pouco. Então, aquele trâmite de você ficar um período de 8 horas sozinha, em silêncio, aguardando notícia, eu nunca passei por nada semelhante na minha vida, né? Então foi porque assim, a Gláucia, se você sabe disso, a gente lida com pessoas, nós lidamos com gente, a gente ensina, a gente conduz, a gente motiva, a gente inspira. Mas a hora que a vida vem, te fala assim, então, vamos lá. Você ensina, você mostra, você fala, você Agora é hora do estuda. seu teste. Vamos lá, vamos ver se você sabe fazer o que você ensina. Exato. Então, ao mesmo tempo, o que eu entendi disso tudo? Que quando a gente vai se permitindo cada vez mais buscar se conhecer e se amar em primeiro lugar, porque o autoconhecimento é um ato de amor, É é a isso mesmo. gente em primeiro lugar. Autoconhecimento é você falar para você, cara, eu quero me amar, eu quero cuidar de mim, eu preciso estar com a minha paz, independente da turbulência do mundo, eu estou bem. É um ato de amor. Então, quando eu entendi que a busca dos anos de autoconhecimento, o que ele me proporcionou? Entender que em muitos momentos de que o nosso coração está latente, que a nossa emoção está vibrando, que o racional ele tem que tomar a frente. Ele precisa tomar a frente para ele poder conduzir e raciocinar o que precisa ser feito e como precisa ser feito. Quando eu comecei a viver e praticar isso, eu entrei em outro choque. Por quê? Pareceu que eu estava me tornando uma pessoa fria e egoísta. Porque antes a gente vive pelo coração, pela emoção, a gente vai e faz. Às vezes a gente se emociona com coisas que você poderia ter feito diferente. Quando você começa a trabalhar esse processo, da onde colocar em cada momento, e aí você se pega em situação que você colocou racional, você entra em choque. Você fala, eu tô estranha, eu Na tô verdade, né, fria. não é nem tão racional. Você fez uma gestão das tuas emoções. Que emoção de fato eu preciso ter agora? Porque tudo é emoção, tá, gente? Mesmo quando eu acho que eu tô só na razão, tem uma emoção aí também, né? Ela tá sendo guiada por uma emoção. A emoção da Glaucia naquele momento era a emoção focada no amor, na solução, né? Mas é emoção do mesmo jeito. Só que quando você não explode, não tem aquela explosão emocional, dá a impressão que você não está emocionado. E não, você estava emocionada sim, só que você estava conseguindo gerir essa emoção de uma forma a continuar tendo foco, que é o que você precisava naquele momento. Porque se você perdesse o foco, o que você ia fazer? Mas quem vê de fora acha só que a pessoa não está emocionada porque ela não está expondo no nível, né? Naquele nível, vou chorar, ou vou gritar, ou vou sei lá o quê. Mas a emoção tá lá, ela só tá controlada, sob gestão, só isso. Mas você tava emocionado sim, tava e tá E ainda, uma né? outra, e ontem aconteceu uma outra experiência. Quando a mãe retornou do hospital, foi um outro processo muito delicado, como ela ficou um período sem poder, devido à cirurgia, ingerir alimento. O organismo dela, o estômago dela, praticamente ficou pequenininho, fechou. Então, quando ela começou aos poucos ter que voltar à alimentação, foi um outro desafio, aonde ela não conseguia comer.
Então, assim, a gente tendo que fazer todo o monitoramento para ela não ficar desidratada e nem desnutrida. E em muitos momentos eu confesso que eu tive que ser dura com ela. Tipo, você vai comer, você tem que comer, você vai conseguir comer. Porque a gente precisava fazer com que o organismo dela começasse a atrapalhar de novo. E aí um dia eu e minha irmã falamos assim, ó. E nesse aspecto, a gente se conectou muito, eu e a minha irmã, nesse momento, na mesma racionalidade, assim. Se a mãe passar de hoje sem se alimentar, infelizmente nós vamos ter que voltar com ela para o hospital. Então, assim, ela estava magérrima e aí a gente teve que ser muito dura com ela. Você vai comer, você vai conseguir comer, você precisa. Então a gente teve que usar um racional, a gente teve que realmente impor uma força, mas por dentro a gente estava arrebentado. Então aquela pontinha que faltava para praticamente empurrar, sabe, para fazer ela comer, virou a chave. Aí ela começou gradativamente, foi indo. Então, assim, o monitoramento dela de dia, de noite, e às vezes parecia que eu falava, gente, será que para mostrar para minha mãe eu tenho que, sabe, toda hora ficar abraçando, beijando? Mas a minha maneira, naquele momento, de demonstrar o meu amor para ela, era mostrar força. Estamos juntos, você vai comer, tem que comer, porque isso faz parte do seu processo de recuperação, né? E aí, então foram dias aí de várias adaptações, até chegar aos momentos das quimioterapias, porque aí é uma outra experiência. Passamos por várias. Ontem passei pela última, porque a quimioterapia ela tem o pico do dia que ela faz o efeito. Então vem os efeitos colaterais. E quando foi ontem de manhã, eu vi que ela estava muito quieta. Aí eu falei, mãe, tá tudo bem? E ela falou assim, não tô legal hoje. Quando ela fala que ela não tá legal, porque realmente ela não está bem, porque minha mãe, sabe, ela é dedicada em tudo. E aí foi aonde a gente teve que voltar para o hospital ontem, passar por uma série de processos de medicação para ela poder se restabelecer. Então, é todo momento um desafio. Mas qual que é a importância que eu vejo em tudo isso? Quando a gente chegou no hospital ontem, a gente foi atendida por um médico maravilhoso. Eu falei, gente, que ser humano é esse cara. As enfermeiras. Então, quando a gente olha toda a situação com amorosidade, a gente se conecta com pessoas, gente, que vem trazer isso pra gente também. Então, assim, eu digo que desde o primeiro momento que ela começou a receber os acompanhamentos, os tratamentos, tudo, as pessoas que estiveram com ela foram pessoas, assim, maravilhosas. A minha mãe, ela foi operada, ela está sendo assistida pela rede municipal num atendimento, assim, surreal. Então, eu posso dizer, assim, que a gente tem muito, sabe, muito, muito, muito para agradecer. Então, assim, para mim, assim, de tudo isso, foi a gente poder, de fato, diante de uma situação, vamos olhar para ela. O que a gente consegue fazer, o que cabe à nossa responsabilidade com amor, entregar para o outro aquilo que cabe à responsabilidade do outro e a gente poder trabalhar esse equilíbrio, né? Do nosso racional com o nosso emocional e da onde vem tudo isso, da nossa busca, porque a gente não nasce pronto, a gente não tem um manual aonde acontece alguma coisa, você vai lá e consulta, não existe isso. E não é igual para todo mundo, né, gente? Eu quero deixar essa informação. Por exemplo, a maneira que a Gláucia lidou, com certeza não foi a mesma maneira que a irmã dela lidou, ou que a própria mãe dela lidou. Eles criaram uma rede ali, onde cada um entregou o que conseguiu entregar dentro de uma mesma situação. E o que cada um entregou tem valor, é valioso, foi importante, gerou transformação. Né? Você falou também no começo sobre não ter controle sobre tudo. Né? A gente estuda essa questão da vulnerabilidade. Se eu não me aceito, não me entendo vulnerável, não entendo que existem certas crenças, certas vivências da minha vida que deixaram, como você falou do Daniel, né? Ele tem uma história aí
que com certeza tem um gatilho emocional. E quando ele se viu passando essa mesma situação, dispara automaticamente esse gatilho. Ele não tem controle total sobre isso. Então, ter essa ciência de que eu tenho meus gatilhos e que eu vou ter que saber lidar com isso, independente da situação, pensando para que eu tenha o melhor controle possível e não desabe, né? Eu acho que essa é a mensagem. A gente ter essa. A gente está vendo aí, Glaucio, eu quero trazer essa bandeira para a conversa. A gente está vendo muitas pessoas desistirem da vida, né? Desistirem de viver. Ou tem um diagnóstico de uma doença e desiste. Antes mesmo de começar o tratamento, já se entregou, já desistiu, né? Então, eu acho que essa mensagem que você está passando é uma mensagem de otimismo. Tá, o desafio existe, é uma barreira. Como é que a gente vai ultrapassar isso? De que maneira? E quando você fala do amor, é o que mais me toca. Porque eu acho que independente das escolhas ou das situações que as pessoas que a gente ama vão enfrentar, se a gente levar amor em primeiro lugar, a gente vai ter uma solução lá na frente. Eu estou passando desafios e eu estou questionando o meu amor. Será que eu tenho amor suficiente para aguentar esse tranco? Não é? É o que a gente pergunta, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão também, de não desistir, né? De olhar com amor para a situação. Se há 10 anos atrás, eu acho que já fizeram 10 anos, o André, ele era um primo irmão, a minha tia, irmã do meu pai, 2 anos antes, há 12 anos atrás, veio a falecer, né? E o André, assim, para mim, ele não era meu primo, ele era meu irmão. O nosso relacionamento, de tudo. E o André, com 22 anos, um belo dia sentiu uma dor, resumindo, foi para o hospital. Eu chego no hospital, me ligam, o André não estava sentindo o movimento das pernas. Eu, como Nossa, assim? Resumindo, o André estava com tumor na medula, né? Então já tinha paralisado. Pensa num ser humano de uma luz assim incrível. Aonde ele chegava, ele contaminava as pessoas positivamente. E nós perdemos o André em 29 dias, com 22 nossa. anos. Ele foi a minha fonte de amor e de inspiração. Porque o que ele passou, e ele ali, dentro da situação dele no hospital, o que aquele moleque ensinou dentro daquele hospital para os médicos, para os enfermeiros de positividade, sabe? Ele, sem ele poder andar, ele na cadeira de roda, ele catava o violão dele, pedia para os enfermeiros andar com ele dentro do hospital para ele tocar Ah, violão. que coisa. Sabe? Ou seja, uma pessoa que poderia estar ali se lamentando da vida, ele emanava o melhor dele para as pessoas passando pela experiência dele. E eu nunca vou me esquecer o dia que eu estava do lado de fora do Policlin, lá fora, eu escutava os gritos dele, porque a medicação já não estava fazendo efeito. E eu lembro do dia que eu entrei no quarto, eu só disse assim para ele: segura na minha mão, porque a gente vai compartilhar essa dor, você não vai sentir ela sozinha. Na hora que o André deu a mão dele para mim, eu senti literalmente todas as dores dele. Ele apagou na hora, ele Caramba. dormiu. Eu me escorei na parede. Eu literalmente, fisicamente senti e ele dormiu. A partir daquele dia, eu só fiz um pedido a Deus. Eu falei: pai, eu quero ver ele bem, dentro daquilo que você sabe que é o melhor para ele. Foi uma decisão muito difícil, mas eu queria o quê? O melhor para ele naquele momento. Entendeu? Então, assim, ele foi na minha experiência de vida há 12 anos atrás. Entendo. Ele me ensinou. Então, assim, cada vez mais essa vontade da gente olhar para a vida, a gente agradecer, a gente sentir amor, a gente sentir gratidão, mas com vontade, não é da boca para fora. A gente fazer o que o nosso coração pede e não fazer aquilo que a gente vai fazer para agradar as pessoas. A gente tem que primeiro aqui, dentro da gente. Então, passei esse Coração em momento. primeiro lugar. Coração em primeiro Esse lugar. momento passei com a mãe recente, mas eu tive um histórico lá atrás que eu me agarrei nele e falei: o que eu posso fazer de melhor disso para minha vida?
ele deixou o legado dele para mim, como ser humano. A minha avó fez a mesma coisa. Minha avó, por parte de pai, ela teve um câncer que era do intestino também. Pela medicina, ela viveria menos de 1 ano. E a minha avó viveu 8 anos, com 8 anos, né? Sem nunca, eu tô falando para você que eu nunca ouvi minha avó reclamar de dor, de estar num hospital, de nada. Sabe, uma pessoa que nunca reclamou? Ela amputou uma perna e ela cozinhava, lavava louça. Assim, levou os 8 anos com muita qualidade, né? Por quê? Porque, na verdade, vamos deixar uma mensagem que todo mundo já sabe, mas às vezes a gente esquece. A gente só tem o hoje, o agora, o aqui. Nenhum de nós é imortal, né? Somos todos mortais, estamos de passagem. Então, se eu não viver um bom agora, não é uma doença que vai tirar minha vida. Eu tiro minha vida a partir do momento que eu não vivo ela com plenitude. Eu posso estar saudável e não estar vivendo bem. E eu posso estar doente e ter uma plenitude incrível, ter gratidão, ter respeito das pessoas que eu amo. Então, assim, se a gente só tem o agora, o que eu estou fazendo com o meu agora, sabe? Eu penso isso todo dia. As pessoas falam, Cíntia, você é muito intensa. Eu sou. Eu sou intensa porque eu vivo hoje pensando assim, é hoje, cara. Acabou. Pode não ter amanhã. E se não tiver amanhã, o que eu fiz? Né? É. Eu acho que essa é a mensagem, Glaucia, que sua mãe está trazendo aí com a experiência dela através de vocês, porque é uma mensagem de amor, só isso, só dê o amor e dê o seu melhor. E entenda, você não tem controle mesmo. Não temos controle. A gente já nasceu sem controle a partir do momento que, bom, agora a gente está aqui, amanhã não está. Né? Você falou dele com 22, não importa a idade, né? Tem crianças, tem bebês, aí ó, falar em criança chegou a Maitê. Então, assim, esse amor, ele tem que estar acima de tudo. Eu acho que a mensagem que a Glaucia quis compartilhar é isso, que às vezes o amor não é beijinho, não é abraço, é ação, é tomar atitudes corretas na hora que tem que tomar, é ser um pouco mais duro com a pessoa, porque ama. Às vezes a gente vai ser um pouco mais duro também. Não porque a gente está cobrando ou porque a gente não ama, é porque a gente quer que a pessoa se movimente. E às vezes só fazendo carinho a gente não está trazendo esse movimento para a vida, né? Então, a inteligência emocional, que é o tema que a gente escolheu, é isso. Eu olho para essas emoções e eu pergunto, da onde essa emoção vem? Ela faz sentido? Se eu estou com medo, faz sentido ter medo agora? Tá tudo bem ter medo. Mas o que eu vou fazer com esse medo? Tá tudo bem ficar triste, mas o que eu vou fazer com essa tristeza? Não é? A gente não pode evitar a emoção. A emoção não se evita, a gente lida com ela. A gente lida, tá? Então não se culpe se você tá com raiva. Tá tudo bem ter raiva. Mas o que você vai fazer com essa raiva? Ela vai te movimentar positivamente ou você vai ficar só, né? Como é que fala? Alimentando aquilo, mas não vai ter uma ação em cima da emoção. Então, emocione-se, deixa a emoção fluir, aceita tuas emoções, aceita a tua vulnerabilidade e age em cima disso. Age a partir disso. Que a mensagem que a Glaucia trouxe é isso. Apesar da emoção, apesar do desafio, houve da parte dela, da família, uma união, um diálogo e uma ação. E fala brevemente para a gente já encerrando, o que você sente que vocês conseguiram construir a partir desses momentos e o que você sente que vocês conseguiram extrair dessa situação de positivo? O que eu vejo foi uma não foi nem uma proximidade, uma intensidade, uma reconexão familiar, né? Porque assim existe um histórico onde a minha mãe, em alguns momentos, passou por algumas situações ao longo da vida dela, que ela se culpava, tá? E não existia. Então, era algo que ela achava que ela poderia ter feito melhor, que poderia ter sido diferente. E ela também passou a entender que ela fez o melhor dela,
que cada um fez o seu melhor, né? E no período que ela precisou dos cuidados mais próximos, vamos assim dizer, literalmente quem pegou ela no colo para tudo, para dar banho, para levar no banheiro, foi minha irmã, sabe? Então, a mãe sempre faz pelo filho, né? De colocar no colo, de cuidar. E ela se permitiu, pela primeira vez na vida dela, receber o que ela fez a vida inteira pelos outros. O que eu vejo de tudo isso mais importante? Os pais, eles sempre estão naquela posição de que eles têm que fazer pelos filhos, né? Porque eu sou pai, eu tenho que fazer e tal. Então, mas chegou o momento do aprender a receber um ato de cuidado, de amor e de carinho que ao longo da vida não se permitiu receber também, né? Eu sempre sou forte o suficiente porque eu vou fazer para o outro. Então, essa conexão do receber, para mim, eu acho que foi muito importante e foi um recebimento coletivo de todas as pessoas. Quem me conhece sabe, para mim é normal falar, os meus pais são separados, tá? E nesse momento, o meu pai sempre disse assim: a sua mãe é a mãe das minhas filhas, né? Estou com vocês. Então a gente também recebeu o apoio, o carinho, o amor. Os meus pais hoje, eles conseguem ter uma convivência tranquila. Então, assim, existiu realmente uma conexão de todos. Que importante. Então, não pesou mais para um, não pesou mais para outro. E não existiu pedido e não existiu cobrança. Tudo foi muito natural, o desprendimento e o suporte de cada um. As coisas fluíram naturalmente. Não teve ninguém que ficou assim sobrecarregado, né, com a situação. Foi possível dividir, né, realmente dividir. Isso. E é o amor que faz isso mesmo, viu? Não tem outra coisa. É o amor, né? Só o amor mesmo para E dar aí, jeito. sabe, Cintia, vem aquela mensagem assim. Eu vejo muitos casais que são separados, vivem em conflitos, vivem em guerras, os filhos no meio de situações que acabam utilizando os filhos para um atingir o outro. A gente sabe que existem vários históricos. E graças a Deus, assim, no relacionamento do meu pai e da minha mãe, no primeiro momento, claro, não foi fácil, mas todos eles se permitiram em conjunto buscar o entendimento, o auto-perdão, a autoajuda, a busca da fé de uma religião, que isso ajudou bastante também a trabalhar o perdão entre um e outro. Porque no final das contas, quem iria sofrer as consequências disso seriam os filhos. Então, Verdade. ao longo da vida existiu uma história que ela foi sendo trabalhada também, né? E aí, quando a gente chega no momento dessa experiência, o que que acontece? Todos os nós já estávamos adultos o suficientes e maduros para que a gente pudesse enxergar a situação com amorosidade de união. Você falou uma palavrinha-chave aí, maturidade emocional, tá, gente? Maturidade emocional é o quanto eu consigo me equilibrar para resolver as situações com clareza. E se eu não consigo, eu busco ajuda, né? Eu busco ajuda de um profissional. Eu busco o suporte de um profissional. Algumas pessoas precisam passar por terapias, por tratamentos, precisam reprogramar a mente, reprogramar as emoções. Hoje existem técnicas, existem ferramentas incríveis, então acho que só não encontra quem não quer, né? Se você quer ajuda e precisa de ajuda, procure, não é vergonha buscar ajuda, muito pelo contrário. A Glaucia já fez terapia, eu já fiz Nossa, maravilhoso. vários e vários cursos, inclusive imersões de inteligência emocional, de autoconhecimento, e cada vez que a gente vai, que a gente participa de uma situação dessa, o quanto a gente sai ali diferente e outras feridinhas vão aparecendo e a gente vai buscando a solução. Permita-se, sabe, buscar suas respostas. Permita-se se conhecer de Você falou verdade. uma coisa importante que eu lembrei de algo que eu escutei há 2 semanas atrás. Num estudo específico de constelação, aonde perguntaram para o profissional assim:
A pessoa foi buscar ajuda, né? E mas eu fui, busquei, fiz lá e a minha vida não mudou. Aí ele, não mudou? Pois bem. Quem comanda a sua vida? Quem comanda as suas condutas? Quem comanda a sua mente? Quem é? É o externo ou é você? Então, assim, o primeiro ato de coragem é a gente se permitir buscar um profissional. Esse é o primeiro ato de coragem. Qual é o segundo? Tudo aquilo que a gente aprende, você de fato vivenciar aquilo. Você criar um novo modo de agir, um novo modo de pensar, uma nova conduta de vida. O que eu vejo também, Cíntia, muitas pessoas que têm a capacidade de estar com excelentes profissionais e não muda. E aí ele terceiriza a responsabilidade dele, achando que o profissional é uma tenda dos milagres ou uma varinha de condão. Ele quer que alguém resolva o problema para ele, né? Mas ele não tomou posse da própria vida. Então, o segundo ato de coragem é a pessoa assumir de fato a própria vida e querer a transformação, que é um processo. Aí sim você tem que ter coragem para isso. Oh, porque não vai ficar perfeito, não vai ficar fácil, não vai ficar mais colorido o seu mundo, não. Vai ficar desafiador sempre. Porque a partir do momento que você sobe até o cume de uma montanha, você lá de cima vê uma montanha mais alta. Essa é a minha próxima montanha. E assim você vai seguir sua vida. Não vai ficar mais fácil. Não vai ficar numa tenda tomando água de coco e vendo o mundo passar. Não existe isso daí. Eu vejo muito cliente meu que às vezes supera uma situação e aí volta a me procurar. Mas agora é mais difícil. Eu falei, parabéns, agora você pode com esse mais difícil. Você está pronto. Eu não posso fazer as sessões de novo? Não, não. Porque você já está pronto, as ferramentas você já conhece. Se eu voltar a fazer sessão com você, eu vou estar te dizendo, vou te dando um atestado de incompetência, e você não é incompetente. Vai em frente, não olhe para trás, siga o teu caminho. Não fica perfeito. Eu não sou perfeita, não tenho uma vida perfeita. A Gláucia também não, ninguém. Apenas a gente usa a nossa caixa de ferramenta quando precisa. A gente abre lá o que eu vou fazer hoje para que a coisa não desande totalmente. Mas a gente também fica triste, a gente também chora, a gente também tem raiva, a gente também tem medo, a gente também tem todos os sentimentos que todo mundo tem. A gente não vira um robô, né? Não, você falou uma coisa muito, muito, muito importante. A sua postura com o seu cliente. Isso daí eu acho assim fenomenal, porque às vezes tem alguns profissionais que deixam a pessoa dependente, né? O que eu aprendi? Que durante dos últimos anos eu aprendi a falar com muita leveza a palavra não. Não consigo, não posso, não estou com vontade, não quero. Isso é tão maravilhoso. E eu entendi que em muitos momentos a importância de se dizer um não. Porque dependendo da situação que eu falo não, eu estou permitindo com aquele ser ele ande, ele caminha, ele evolua. Porque se em todas as situações eu tô ali, eu tô dando, eu tô fazendo, eu tô não sei o quê, eu estou prejudicando o processo de evolução e de crescimento dele. Eu estou prejudicando. Nós temos que dar estrutura, nós temos que dar suporte, orientação, mas nós temos que ensinar as pessoas a caminhar, precisam conduzir. E quando a gente também não tem essa maturidade, a gente acha que a gente sempre tem que estar ajudando, a gente sempre tem que estar fazendo, você tem que sempre estar ali, igual dependendo da caridade, que você fica toda vez dando. E o processo de construção para que a pessoa se permita descobrir a autorrealização dela, ao invés de ela ficar recebendo, né? Então, nosso papel de obrigação no processo de construção daquele ser, que eu querer o melhor para aquele ser não é sempre fazer o que ele quer, como ele quer, mas de que maneira eu posso contribuir para fazer com que ele cresça.
Amar não é passar a mão na cabeça. Amar não é se calar. Amar não é fazer tudo o que a pessoa quer. Amar é você olhar para a pessoa e ver o processo de evolução dela, de crescimento, de conquista. Isso sim é um ato de amor. Gente, como é incrível! Olha só, eu tinha umas perguntas hoje, quando eu acordei, para minha vida. E essa conversa com a Gláucia me trouxe respostas. Como é válido a gente abrir o diálogo e conversar e falar sobre isso, falar sobre o que a gente sente, compartilhar nossas histórias. O que eu estou falando aqui, que para mim parece normal, o que a Gláucia está falando, trouxe respostas. Trouxe respostas para a minha vida, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, eu vou impedir que aquela pessoa caia, porque se ela cair, ela vai ralar o joelho. Mas às vezes ela cair ali, ralar aquele joelho, é um aprendizado para a vida dela. E se ela não ralar o joelho, ela não tem um aprendizado. Então, às vezes a gente está poupando as pessoas de uma dor, né? De uma dor menor, mas a gente não vai evitar que lá na frente ela tenha uma dor muito maior. Porque a partir do momento que eu não deixei ela vivenciar pequenos desafios, eu não deixei ela preparada para o grande. E aí eu vou já finalizar minha parte, depois a Glaucia também finaliza dela. Quero deixar uma mensagem para os pais, principalmente. Essa semana eu recebi a notícia de uma adolescente que se matou em São Paulo por conta de uma situação de bullying na escola onde ela estava estudando. E assim, a gente precisa falar, pais, fortaleçam seus filhos para apanhar da vida. Porque eu e a Glaucia, eu sei a história de vida da Glaucia, a Glaucia sabe um pouco da minha. A gente apanhou da vida. A gente não chegou até aqui, não é? Recebendo cafuné, não. A vida bateu gostoso mesmo. E hoje eu olho para trás e eu falo, caraca, eu não seria. Eu não queria repetir nada daquilo, não. Se eu pudesse chegar até aqui sem apanhar tanto, eu ia agradecer. Mas, na verdade, tanto que eu apanhei da vida me fortaleceu demais. Então, pais, às vezes, vai ser necessário, mas fiquem no suporte sempre. Seu filho vai apanhar da vida e você esteja ali para quando ele precisar chorar, ele ter seu colo. Coisa que talvez nem nós não tivemos tanto, porque nossos pais não tinham tanta abertura, tanto conhecimento como a gente tem hoje. Mas a gente hoje, a gente pode deixar o filho apanhar da vida na hora que precisa e acolher na hora que precisa. E essa é a lição que eu estou tirando da nossa conversa de hoje, sobre acolhimento, amor, respeito e vulnerabilidade. Aceitar que não temos controle sobre tudo. E eu encerro minha parte aqui. Agora a Glaucia conclui a dela. Você falou né, desse exemplo aí do acolhimento dos filhos, né? Uma das coisas que eu vejo, que é um dos desafios dos preparos que a gente precisa plantar na sementinha deles, é que a frustração sempre vai acontecer. Porque isso jamais está sob o controle, faz parte da vida, é preciso, é necessário para que eles possam criar os anticorpos, porque eles vão pertencer aí para o mundo. Então, a diferença de como eles vão lidar com as adversidades aí fora vai fazer diferença daquilo que a gente vai estar ensinando eles. Ou seja, se eles se depararam com uma situação que não agradaram eles, tá tudo bem, faz parte. E o que você vai precisar fazer para ficar melhor? Né? A gente encarar as coisas de uma forma natural e não quando os nossos filhos vêm com algumas situações, ai, tadinho, coitadinho, porque na escola não. Vamos sentar, vamos conversar, vamos entender, acolhê-los com muito amor. A oportunidade que eu vejo que falta, Cíntia, principalmente nesse assunto que você trouxe aqui, o momento que a gente tem com os nossos filhos de escutar. De A escuta escutá-los. ativa. Como foi seu dia? Me conta. Para a gente poder ter a percepção do mundinho deles e a gente saber aonde que a gente vai entrar. Isso, o escutar os nossos filhos, o educar os nossos filhos, não é só corrigi-los ou puni-los em um momento de alguma coisa que não deu certo. O amor é se fazer presente na vida deles, escutá-los, eles se sentirem presentes nas nossas vidas.
Porque em muitos momentos, né, podes estar próximos fisicamente, mas a gente não está dentro deles. E aí, o que que a gente está fazendo com isso? Então, assim, pegando esse último gancho aí que você falou, é a mensagem que eu deixo, a gente se permitir entrar no mundo deles e não pegar esses seres e trazer para o nosso mundo, né? O mundo deles é tão diferente do nosso. A maneira deles enxergarem o mundo é totalmente diferente. O mundo mudou. E às vezes a gente quer impor as nossas verdades num mundo completamente diferente. A base, os valores, a gente tem que passar, né? Serem pessoas honestas, dignas, pessoas do bem. Mas o jeito que eles vão lidar com o mundo é o jeitinho deles, que não é o nosso. É isso, né? Sim, quero te agradecer muito, Ai, porque o obrigada. dia que meu coração estava latejando, essa é a palavra, passei a mão no telefone, te liguei, porque para mim a conversa tem que ser assim, não gosto muito de WhatsApp, não. E você conseguiu captar rapidamente o que eu falei para você, e aí pela oportunidade que você acabou me dando, Imagina. me encorajou para eu conseguir pegar o que estava aqui e eu precisava botar para fora. Eu Obrigada. agradeço a oportunidade. Você não tem ideia como a sua história me fortaleceu e me trouxe assim uma visão. Eu tô com um primo, inclusive internado com um tumor severo, né, em tratamento. Eu vou compartilhar esse vídeo com meu tio, com meu primo. Eu acho que a gente tem que compartilhar coisas boas, porque as pessoas pegaram o hábito de só compartilhar o que é ruim, né? Críticas, debates, blá 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 blá. Não que as pessoas não devam debater, mas, gente, tem tanta coisa boa, tanta mensagem positiva, e a Glaucia trouxe isso para o meu coração. Então, assim, toda vez que me chega algo bom, eu quero multiplicar. Essa é a ideia. Então, Eu vou te falar que em alguns minutos antes eu quase me sabotei, tá? Você sabe por quê? Nós somos pessoas comuns. A gente, no nosso Instagram, nós não temos milhões de seguidores. E não. aí você fala assim, poxa, a gente às vezes acompanha a história de pessoas que falam Ah, disso e daquilo, né? milhões de Para que que seguidores, existe? bilhões. Exato, para que que existe a rede social, né? Eu falo, tem gente que não interage na rede social, mas ela só existe porque existem pessoas que levam conteúdos para ela, porque senão não ia fazer sentido a rede social, né? E eu Não. falei, mas quem sou eu? Eu sou uma pessoa que passei por uma experiência, mas meu coração pediu, e eu não vou mentir para você que depois que a gente conversou, eu falei, ai meu Deus, será que eu vou fazer isso? Aí eu falei, não, eu vou fazer, não importa se a gente é conhecido, se a gente não é, o que importa é a gente trabalhar com aquelas pessoas que estão junto da gente, porque é através disso que a gente consegue levar a transformação. Nós temos 10 pessoas lindas que ficaram aqui com a gente, tocamos 10 corações. Você compartilhou a sua história com 10, que esses 10 contem para mais um, já virou muito mais. E não é a quantidade. A gente fez uma vez uma live no canal do M7, né? Eu e uma terapeuta amiga minha, e estava falando de prevenção ao suicídio. Logo após o encerramento dessa live, uma pessoa entrou no WhatsApp dessa terapeuta e disse que naquele dia, eu me emociono porque é incrível. Ela ia tirar a vida dela. E ela assistiu a live e desistiu e pediu ajuda. Uma pessoa. É É, uma vida. É uma vida. E às vezes você tem bilhões de seguidores, sendo que a maioria até roubou, nem a gente. E você não está ali de verdade para aquela pessoa. Não é quantidade, nunca será. A gente tem uma amizade aí, né, Glaucia, que eu falo assim, é tão valiosa que se a gente ficar 10 anos sem se falar, a gente vai continuar sendo amiga. Então não e é a gente já quantidade de passou por muitos tempo, momentos de superação, de uma conhecer a dor latente da outra. não é quantidade de tempo que eu passo com alguém que prova amor, não é isso, gente. Eu falo que amor, para começar, não se compra, não se vende, não se prova. Amor é amor, ponto. E às vezes eu estou esperando que o outro prove que me ame, fazendo o que eu quero que ele faça da vida dele. É, Não. Amor verdadeiro é você olhar para o outro e falar: tá bom, Glaucia, você é desse jeitinho aí?
A gente não concorda em muita coisa, mas eu te amo, viu? E acabou, tá? Exatamente. Então, assim, falamos até mais do que era o programado, mas já sabia que a gente não ia conseguir falar só meia hora. Gente, gratidão para quem ficou. Gratidão, Obrigada. Glaucia. Sua mãe tá Eu bem, que que é o mais agradeço. importante. Ela tá se recuperando, né? Manda meu beijo para ela. Quando ela estiver forte, a gente vai se ver. E aí eu dou meu abraço Vamos. pessoalmente. Beijo, Amém, gente. Tenha assim um será. feriado de luz, né? Hoje a gente está num É, feriado Ju. que não é qualquer É, feriado também. Ele tem uma mensagem, não é? Então vamos muito amor aproveitar. pra gente. Beijo. Beijo, lindona. Obrigado. Fica com Deus. Obrigada, Tchau. gente. Obrigada quem ficou. Beijo. Beijo. Eu vou te remover, Glau, que eu tenho que salvar o vídeo.